A paz do Senhor, meus irmãos. Iremos retornar ao livro de Oséias, no capítulo 6. Isso. Vamos finalizar o capítulo 6, porque da última vez eu parei no verso 6 também. Então iremos ler o capítulo e iremos fazer uma exposição do verso 7 até o verso 11. Diz assim o texto: Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Então conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada como amanhã, e ele virá a nós como chuva tardia e anterior que regam a terra. Ó Efraim, que te farei? Ó Judá, que te farei? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, os matei pelas palavras da minha boca, e os teus juízos são como a luz que sai. Porquanto eu desejei a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Mas eles, como os homens, transgrediram o pacto. Eles se portaram alivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, e está poluída com sangue. E como as tropas de salteadores esperam por um homem, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso, pois eles cometem lascívia. Vi uma coisa horrível na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, foi determinada uma colheita, quando eu reverti o cativeiro do meu povo. Amém. Meus irmãos, somente refrescando a memória, porque já faz algum tempo que eu não trago aqui nenhuma exposição no livro de Oséias, mas a situação que nos encontramos no capítulo 6 é a situação em que o profeta, ele já passou da primeira fase, em que ele ouviu a voz do Senhor no capítulo 1, ele é chamado por Deus, ele se casa com Gomer, que era uma prostituta, tem os 3 filhos, e esse relacionamento servia para ilustrar a situação que Israel se encontrava diante de Deus. Ou seja, Gomer, que era uma mulher prostituta, simbolizava Israel. Ou ao contrário também é verdade, Israel simbolizava Gomer, a figura daquela mulher. Então a prostituição que Deus fala nesse texto, especificamente no livro de Oséias, e nesse contexto aqui, era a prostituição com outros deuses, ou com outro tipo de rito, de culto, porque eles perverteram todo o culto e toda a liturgia, toda a adoração, toda a pregação e tudo que era feito e direcionado ao Senhor foi pervertido. Como foi pervertido? Foi pervertido com a utilização de práticas pagãs. Então, começou-se a colocar elementos dentro do culto que Deus não tinha ordenado, e também começaram a incluir adoração a outras pessoas e outros deuses estranhos e falsos, que também é abominação diante do Senhor. Então, Israel estava em um relacionamento com Deus. Israel é considerado aqui nesse contexto como se fosse a noiva do Senhor, a esposa de Deus, a igreja é a noiva do Senhor, mas ela estava se prostituindo porque ela estava procurando outros, nesse sentido aqui, ou seja, ela tinha Deus, mas estava procurando outros. E nesse contexto aqui do capítulo 6, mais especificamente, a partir do verso 7 até o verso 11,
Vamos reler de novo aqui, mas fica bem claro, depois desse, como eu posso dizer, dessa advertência inicial do capítulo 6, e o que Deus diz no verso 6, inclusive: porquanto eu desejei misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Esse ponto aqui, esse verso 6, é um início do que virá do verso 7 em diante. No sentido exato, é uma demonstração de como eles não entenderam esse mandamento de Deus, de como eles não compreenderam de que Deus não estava buscando simplesmente os seus atos, as suas ações dentro da congregação, os seus sacrifícios, as suas ofertas, mas Deus queria misericórdia por parte deles. Deus queria que eles fossem sinceros para com o Senhor, para com os outros. Então, do verso 7 até o verso 11, nós vamos ver que todo o território foi corrompido. Eu também citei, ao longo das exposições, de que Judá, ao longo desse período em que o profeta estava reclamando com o povo e trazendo a mensagem do Senhor, Judá era um dos únicos lugares onde o povo ainda permanecia fiel a Deus. Porém, desde o capítulo anterior, nós vimos que nem mais Judá também estava diante do Senhor de maneira digna, estava agradando ao Senhor como antes agradava e como o próprio Deus usava como exemplo para repreender Israel. Então, esse é o contexto aqui de que nós encontramos nesse momento. Eu irei ler de novo o verso 7 para começarmos a entender o que está acontecendo aqui. É dito no verso 7: mas eles, como os homens, transgrediram o pacto. Eles se portaram alevosamente contra mim. A primeira coisa aqui que eu queria comentar do verso 7 é que quem deveria guardar os pactos cometia a transgressão. Veja, quem deveria guardar a aliança do Senhor, quem deveria fazer com que os mandamentos e os pactos que Deus fez com o povo prevalecesse, era esse que estava quebrando os pactos. É dito aqui nesse verso. E ele utiliza uma expressão que podemos entender depois, que é como os outros, ou como os demais homens, ou como os homens. Isso se faz referência a duas coisas aqui. Primeiro, diretamente ao povo, pode ser esse entendimento, diretamente ao povo. Eles estão como os homens. Mas que homens? Como os homens que estão perdidos e sem Deus. Ou seja, o povo de Deus, ele estava se desviando, estava se tornando igual aos demais homens que não conheciam o Senhor. E esse é um dos primeiros pontos aqui. Mas o segundo, que é mais específico nesse contexto, é que esses homens, eles eram os sacerdotes. Vai ficar mais evidenciado no finalzinho do texto, quando ele vai dizer, no verso 9: e como as tropas de salteadores esperam por um homem, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho no mesmo consenso. Então vamos ver o que está acontecendo. Tem a lei de Deus foi dada aos homens, mais especificamente ao povo de Israel, e Deus estabeleceu pessoas para que fosse apregoado a sua lei, para que a sua vontade prevalecesse e para que o povo tivesse entendimento dos mandamentos do Senhor e pudessem assim viver dignamente diante de Deus. Porém, esses que receberam os mandamentos é quem cometiam as transgressões. E note, a posição deles estava sendo tão perdida e deturpada que Deus os compara como os homens. Ou seja, é como se eles tivessem perdido já todo o seu mérito, todo o seu reconhecimento pelo Senhor. Deus os considera como pessoas comuns, como pessoas sem nenhum mérito, sem nenhum feito diante de si. Eles estavam corrompidos e não somente isso, eles estavam ajudando o povo a se corromper. Nesse ponto aqui, é interessante nós notarmos que o sacerdote, ele deveria, além dos rituais, ele deveria também abençoar o povo.
Nós sabemos que tinha a bênção sacerdotal, que era pronunciada pelo sumo sacerdote. Então ele deveria levar as queixas do povo diante de Deus, fazer intercessões pelo povo, fazer os sacrifícios pelo povo diante de Deus. Mas imagine agora, como o sacerdote irá fazer algum tipo de petição a Deus, se ele também, igualmente aos outros homens, se encontra na mesma situação. Então, esse ponto aqui é interessante, trazendo para a nossa realidade, porque nós sabemos que não há mais sacerdotes, não há mais um templo, não há mais um local específico e não há mais ritos, sacrifício de animais. Mas nós somos e recebemos o sacerdócio universal. Nós somos os sacerdócios na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. E dessa maneira, como é que nós podemos abençoar aqueles que estão ao nosso redor se não observarmos em guardar o pacto do Senhor? Se nós nos esquecermos da aliança, do pacto que Deus fez conosco, não podemos, de maneira nenhuma, abençoar aqueles que estão à nossa volta. Então veja como é de suma importância mantermos e preservarmos o pacto que Deus fez conosco. A segunda coisa, agora é dita um local exato. Vamos ver no verso 8, ele cita um local. Ele diz, no verso 8, Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade e está poluída com sangue. Veja a descrição dessa cidade. Não há uma descrição bonita acerca desse local nesse contexto. Então vemos aqui um local que ele é famoso não por uma obra de arte, um local que não é famoso por algum artista, por alguma invenção que foi feita ali, por algum cientista, pela riqueza. Não. Um local que é famoso e conhecido pelo pecado. Imagine o nível de perversidade em que esse povo de Gileade, dessa região, estava diante de Deus, para que somente citar o nome já fosse sinal de você saber o quão ruim aquele local é. É como se, trazendo para os dias de hoje, como lembrássemos da Cracolândia. Não temos uma imagem boa quando é citado o local Cracolândia. Ninguém aqui, eu aposto, gostaria de viver lá ou de fazer uma visita, passar uma semana nas ruas da Cracolândia. Esse aqui é como se fosse a Cracolândia de Israel. Não em relação a drogas, mas em relação a todo tipo de pecado e principalmente de prostituições. Então, ele ao citar Gileade, o profeta dá a entender que é ali principalmente que ocorriam as prostituições do povo com os deuses estranhos. Então veja, tem uma nação inteira, um reino inteiro, o reino do norte, em pecado, mas o profeta fica na dúvida aqui, qual lugar é o pior? Eu vou escrever para esse povo. Chegou nesse ponto de escrever os lugares. Qual o pior lugar? Imagine o trabalho do profeta aqui agora. Ele teve que procurar um lugar que fosse característico, específico e que demonstrasse de forma cabal o nível de perversidade do povo. E ele acha esse lugar. Ele descreve esse lugar. Fica difícil. Imagine o profeta tendo que escolher um local apenas. Ele sabendo de outros locais, que inclusive ele irá citar depois, Efraim e Judá. Mas primeiro local que ele cita é Gileade. Então ali é o local onde principalmente ocorriam essa prostituição do povo com os deuses estranhos. Esse local também ele é mencionado no livro de Reis, quando pessoas dali, gileaditas, eles fazem tipos de motim ou rebeliões contra pessoas de autoridade. Então, o que é que fica aqui para nós? Primeiro, sobre esse contexto de Gileade. Como o nosso ambiente em que vivemos é conhecido? Já pararam para pensar nisso? Como o ambiente que nós vivemos, ele tem sido conhecido por aqueles de fora? Como a nossa congregação, como a nossa casa, como a nossa família tem sido conhecida
a fama dela é boa ou ela é igual ou pior que Gileade. As pessoas, quando lembram dos lugares onde nós estamos, elas se sentem felizes, elas ficam orgulhosas, ou ela causa nojo e pavor às pessoas. A segunda coisa, quem tornou esse ambiente assim? O próprio povo tornou o ambiente assim. Então, o povo, quando se distancia da lei do Senhor, ele deteriora o ambiente. Tem uma máxima, até na filosofia, de que se o homem é uma tábula rasa, ele é neutro e a sociedade que vai construindo e moldando, ou é o contrário. E vemos pela Escritura que é o contrário. O homem é o próprio lobo do homem. O homem corrompe-se e nessa corrupção ele corrompe todo o ambiente em que ele está. Quando o homem ele se aparta de Deus, ele corrompe qualquer ambiente, por melhor que ele seja. Pensem nos lugares, por exemplo, mais bonitos que temos hoje no mundo. Praticamente todos eles são corrompidos. Quase todos eles estão repletos de pecados, de pessoas em pecado, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que aborrecem ao nome do Senhor. Não é o local, mas a pessoa corrompeu aquele local. E agora nós vamos ver os versos 9 a 11 e iremos fazer algumas reflexões aqui. O verso 9 diz assim: E como as tropas de salteadores esperam por um homem, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho no mesmo consenso, pois eles cometem lascívia. Vi uma coisa horrível na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, foi determinada uma colheita quando reverti o cativeiro do meu povo. Primeiramente, aqui desse finalzinho do capítulo, nós vamos ver que a contaminação que inicialmente acontece em Gileade, ela se espalha por todos os lugares, por Efraim e chega, por último, em Judá. E aqui nós encontramos pessoas que estão não somente praticando, mas fazendo com que a impiedade e que o pecado prosperasse diante do Senhor. Ele cita aqui a figura dos sacerdotes. Então, os sacerdotes estavam praticando não somente rebeliões e confusões, inclusive dentro do reino, mas eles eram levados pela sua natureza insubmissa a Deus e ao rei a praticar o mal contra o povo. Vamos entender isso. Quando os sacerdotes, eles estavam e chegaram nesse ponto de não mais obedecer à lei do Senhor, de não mais dar ouvidos às Escrituras, eles começaram a se autogovernar. Eles eram a lei para si. Então, como eles não tinham mais submissão a Deus e a sua palavra, consequentemente, eles também não vão ter submissão nenhuma ao rei e nenhuma pessoa de autoridade e nem ao povo. Então, era esse o estado do coração dos sacerdotes. Quando ele se insubmete a Deus, ele não consegue ter respeito pelas pessoas, ele não consegue ter consideração pelas pessoas, ele não consegue ajudar as pessoas, que era o objetivo deles. Então, entramos em outro detalhe aqui. Veja, eles perderam o temor do Senhor por se desviar das Escrituras. Quanto mais eles se apartavam das Escrituras, mais caminhos tortuosos eles caminhavam. Quanto mais longe da palavra de Deus, por mais caminhos ruins eles enveredavam e seguiam nessa intenção, sem vontade nenhuma de retornar. Isso nos faz pensar também nos dias atuais, pois vemos muitas pessoas que estão em algum tipo de posição também e acabam cometendo alguns erros graves, inclusive, e hoje em dia, querendo ou não, tudo é gravado, fica na televisão, na internet, e nós vemos, e às vezes as pessoas dizem, o que vale é a intenção.
Ou então tem uma expressão também que é dito que a boa intenção é juiz. Ou seja, que só a intenção boa da pessoa é o que vale. Mas estamos vendo claramente aqui que não é a intenção da pessoa que vale. Foi dito no verso 6 que eu li, ele diz assim: porquanto eu desejei a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. O que é que significa? Deus estava desejando uma coisa, mas eles desejavam outra, com boa intenção. No coração deles, eles estavam agradando a Deus, praticando sua vida religiosa, vindo na congregação, participando de todas as atividades. Eles achavam que estavam ganhando Deus ou agradando a Deus, como na verdade eles estavam com a vida inteira equivocada. E segundo, ele diz, ainda no verso 6, conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Então eles ofereciam sacrifícios. É como uma pessoa hoje que começa a ajudar as outras, começa a fazer tantas coisas boas, caridade e todo tipo de boa obra dentro da sociedade, e se sente bem consigo e acha que por esse motivo ele não é pior que o outro, que ele faz algo que Deus está se agradando dele. Mas não é verdade, porque não é somente a boa intenção que vale, mas o principal aqui, que é a boa intenção atrelada às Escrituras, é atrelada ao que Deus quer que ele faça, atrelada às Escrituras. Você inventar uma nova maneira de adorar a Deus, ou você tentar adorar a Deus e se aproximar de Deus do seu jeito, não vai funcionar e não funcionará nunca. Não é a intenção boa sua que vale, mas que tudo seja feito de acordo como Ele mesmo determinou na sua palavra. A boa intenção é o juiz. Esse ditado, que é muitas vezes dito, pode enganar muitos que seguem pessoas desvirtuadas das Escrituras e, deste modo, tentam encontrar uma resposta para a rebeldia ao Senhor. Muitas das vezes nós vemos pessoas na internet e em outros lugares ensinando heresias e coisas totalmente equivocadas. E, inclusive, nós podemos pensar assim, mas pelo menos ele está tentando evangelizar. Ele está tendo uma boa intenção. Tentamos amenizar a gravidade daquilo que está sendo dito por aquela pessoa. E aqui é justamente o oposto que Deus está fazendo. Por esse motivo, Deus abomina o culto deles. Eles querem adorar a Deus do modo que desejam e acabam pecando contra as Escrituras. Então, em primeiro lugar, não vem a nossa boa intenção ou a nossa boa vontade, mas em primeiro lugar, vem o que Deus disse na sua palavra. E depois nós podemos montar algum tipo de liturgia ou qualquer outro tipo de reunião, mas tudo deve ser direcionado pelas Escrituras. Tudo que for feito por nós, mesmo com boa intenção, e não for embasado nas Escrituras, é pecado. E o povo, e nesse contexto, os sacerdotes pecavam por querer adorar e agradar a Deus de qualquer maneira, contrariando a própria lei que Deus deu a eles. Então nós vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, a dureza do coração dos sacerdotes o faziam ter inveja e serem insubmissos ao rei. É dito aqui sobre Gileade e sobre o verso 9, vou ler o verso 9 novamente, e como as tropas de salteadores esperam por um homem, assim é a companhia dos sacerdotes que matam num caminho no mesmo consenso. Ou seja, o profeta aqui, Oséias, ele compara os sacerdotes como um grupo de bandidos, de ladrões, de salteadores, que fica esperando no caminho chegar à noite, porque naquele tempo não tinha eletricidade, não tinha lâmpada, então ficava tudo deserto, tudo escuro de noite, como aqueles bandidos que ficavam esperando anoitecer, escondidos, esperando alguém passar, algum viajante, para assaltar.
ele compara o sacerdote a essas pessoas. Por quê? Porque eles eram e se tornaram insubmissos à palavra de Deus. E por serem submissos à palavra de Deus, eles começaram a ter inveja também e insubmissão ao rei. Então nós vamos ver no livro de Reis, em outros profetas também, muitas vezes pessoas de autoridade e sacerdotes, eles se intrometendo em questões do reino. Inclusive no Novo Testamento nós vamos ver a figura dos sacerdotes tentando fazer uma intermediação política contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e contra o Evangelho também. Por quê? Porque eles estavam com o coração endurecidos para a palavra de Deus. A segunda coisa é que, ao esquecerem da lei de Deus, queriam ser eles mesmos a lei, propagando seus ensinos corrompidos ao povo. Então, como eles já esqueceram da lei de Deus, quem é a lei? Eles mesmos eram a lei. Tem até uma expressão, eu sou a lei. Se não me engano, é um filme. Então, eles se tornaram a lei. E é o que acontece nos dias de hoje. Inclusive, muitas das vezes pode acontecer conosco. Quando nos esquecemos da lei de Deus, nós mesmos queremos tomar nossas decisões, nossas escolhas, os nossos caminhos. Nós queremos decidir sobre o nosso futuro, nós queremos decidir o que devemos fazer, porque nos apartamos do Senhor. Quando nos esquecemos da lei, nós mesmos queremos ser a nossa própria bússola. Nós idolatramos o nosso coração. O nosso coração, ele se enche de orgulho, prepotência, e achamos que podemos fazer alguma coisa sem o Senhor. Mas nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Então, se esquecermos da lei do Senhor, nós seremos corrompidos na nossa vida. E, como os sacerdotes aqui, iremos ajudar a corromper os demais. Aqui ele cita, no finalzinho, verso 10, Efraim e Judá. E ao citar Efraim, Israel e Judá, ele cita os três aqui, e o profeta nos quer mostrar que não mais somente Israel, reino do norte, mas que o reino do sul também estavam na mesma condição. Então veja, a má influência do reino do norte chegou no reino do sul. Mesmo com as advertências de Deus, mesmo com Deus advertindo aqui através de Oséias, especificamente ao reino do norte, chegou lá também no reino do sul. É dito aqui ainda no finalzinho do verso 11, é dito assim: também para ti, ó Judá, foi determinada uma colheita, quando eu reverti o cativeiro do meu povo. Nesse verso, nós temos já um prenúncio do que seria realizado pelo próprio Deus. Nós vimos também, vamos ver na sequência de Oséias, que Deus irá sim punir o reino do norte e o reino do sul, irá exilá-los, irá castigá-los severamente. Mas ainda assim, ele ainda diz aqui que Deus ainda o trará de volta e reverter o cativeiro do meu povo. Então, a única maneira do cativeiro do povo, ou nosso cativeiro ser revertido, da nossa situação atual, se for o caso aqui, ser revertida, se Deus assim o quiser. Somente através da pessoa de Jesus Cristo, nós podemos ter essa colheita, retornar ao Senhor, retornar às Escrituras, retornar à vontade de Deus. E nós sabemos que, graças a Deus, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se entregou por nós, ele padeceu, sofreu, morreu, e assim ele pôde, de fato, nos conectar de novo com Deus. Ele pôde, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sacerdócio. Ele era o verdadeiro e justo sumo sacerdote. E ao contrário desses daqui narrados no texto, fez o sacrifício perfeito e tinha uma vida perfeita. Então, pelo sacrifício do verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus, é que nós podemos, de fato,
termos de novo comunhão com Deus e prazer na sua Escritura. Sem Deus e sem o sacrifício de Cristo, nós não podemos agradar ao Senhor. Eu queria trazer algumas aplicações aqui para encerrarmos. A primeira é que, ao esquecermos da lei de Deus, viveremos de acordo com a lei da nossa mente, e esta lei da nossa mente nos levará a ir contra a lei dos homens, nos tornando pessoas ruins e de má reputação. Então veja, eles esqueceram da lei do Senhor, e qual foi a consequência disso? Começaram a participar de motins, de rebeliões, de assassinatos e de qualquer tipo de situação desonrosa, porque esqueceram a lei do Senhor. Então, como é que podemos melhorar a sociedade, que é o que todos nós falamos e desejamos, e principalmente em época política, todo mundo quer ser político, todo mundo quer melhorar o Brasil e o mundo. Aqui a receita é não esquecer da lei do Senhor, praticar a lei do Senhor, porque ela, sim, nos tornará pessoas capacitadas pelo Espírito Santo a termos boas relações entre nós, com os demais, a amar uns aos outros, como Cristo nos ensinou, e não a difamar ninguém. Inclusive foi dito aqui de manhã, e foi lido, sobre os 10 mandamentos. Só podemos aplicar os 10 mandamentos se não esquecermos os 10 mandamentos, se não esquecermos da lei do Senhor. Somente assim podemos viver aquilo que os 10 mandamentos nos diz. Segunda coisa, devemos analisar quem são aqueles que consideramos e por quem temos algum tipo de estima, pois não é somente pelo fato de estarem na igreja que devemos aceitar tudo o que dizem ou ensinam. Isso aqui especificamente se refere àquelas pessoas que nós encontramos na internet, que se dizem irmãos, mas quando nós vamos ver a conduta, as pregações, os ensinos, as músicas que essas pessoas propagam, ensinam, é uma aberração diante do Senhor. É literalmente uma aberração diante do Senhor. E nós, assim como o profeta Oséias fez aqui, nós não podemos considerar essas pessoas, não podemos ter algum tipo de estima e tentar fingir que nada aconteceu, mas devemos, como o profeta Oséias, se for o nosso alcance, corrigir essas pessoas, mostrar que elas estão equivocadas, ensinar o evangelho verdadeiro a elas. E a terceira coisa, toda vez que fazemos algo para o Senhor, simplesmente por fazer, estamos nos prostituindo. Pois, assim como a prostituta se relaciona somente com interesses, geralmente financeiros, sem ter nenhum prazer ou vontade, nós, quando dizemos adorar a Deus sem vontade, estamos simplesmente seguindo um rito, que era exatamente o que acontecia com o povo. E esse tipo de sacrifício e de rito é um sacrifício que não agrada a Deus. A tentarmos agradar a Deus com o nosso culto, com a pregação, com o louvor, com o ensino, com os dízimos, as ofertas, com a reunião aqui, com a participação da ceia, mas sem de fato termos a palavra de Deus na nossa mente, na nossa vida, não passará de um tipo de prostituição, como o povo fazia. O povo fazia tudo isso que nós estamos fazendo, mas eles estavam longe das Escrituras. Eles faziam simplesmente porque tinham que fazer. E eles estavam se corrompendo e perdendo aquilo que Deus tinha entregado a ele, que é a sua preciosa Escritura. Vamos orar, meus irmãos. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Meu Deus, que o Senhor tenha compaixão do teu povo, Pai. Meu Deus, aqui nós lemos, Pai, esse texto e vimos a situação em que se encontrava, Pai, o reino de Israel, o reino do sul, o reino de Judá, Pai. Meu Deus, é assim como o Senhor, Pai, o alertou, Pai. O Senhor também nos alertou nessa tarde, Pai, e tem nos alertado todos os dias. Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, nossos entendimentos, Pai, para que nós venhamos
não somente ouvir, Pai, aquilo que o Senhor disse, que está registrado, Pai, mas que o Senhor quebre, Pai, a dureza dos nossos corações para que pormos em prática, Pai. Deus, que o Senhor quebre, Pai, os nossos corações, a dureza dele. Tira, Pai, o coração de pedra, Pai, e põe o coração de carne sensível a Ti, Pai, para que nós venhamos viver em novidade de vida, Pai, diante de Ti, Pai. Meu Deus, para que nós venhamos de fato, Pai, glorificar o Teu nome, Pai, com as nossas obras, Pai. Porque nós queremos de fato glorificar o Teu nome, Pai. Meu Deus, mas nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Meu Deus, que nós venhamos, Pai, nos dedicar mais às Escrituras, Pai, e não menosprezar, Pai, os Teus escritos, Pai. Meu Deus, que o Senhor nos traga deleite, Pai, na Tua palavra, Pai. Meu Deus, que a Tua palavra venha nos conduzir, venha nos guiar, venha estar na nossa mente, no nosso coração, para que nós venhamos, Pai, viver de fato, Pai, como um sacrifício vivo diante de Ti, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor trabalhe, Pai, em nossa nação, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil, do nosso país. Meu Deus, e que as pessoas, Pai, que estão perdidas aí afora, Pai, meu Deus, longe de Ti, Pai, e acham que agrada ao Senhor da maneira que vivem, Pai. Meu Deus, que o Senhor mostre, Pai, ilumine o coração delas para que elas vejam que estão equivocadas, Pai. Que elas precisam, Pai, ter um encontro contigo, que elas precisam nascer de novo, que elas precisam, de fato, cumprir o que está nas Tuas Escrituras, Pai. Meu Deus, que o Senhor trabalhe assim no coração da nação, Pai, de cada um dos brasileiros. Meu Deus, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e nos ajude, Pai, para que não venhamos ser como essa nação, Pai, Israel, mas que venhamos cumprir a Tua vontade de acordo com a Tua palavra, Pai. Amém.